Golf é o projeto que a gente vai conhecer hoje. Uma cobertura aqui na Coville, em frente a um bosque de preservação. Logo que a gente chega nesse apartamento, a gente é recepcionado por essa grande escada. Esse hall de entrada, basicamente, ele é uma distribuição de todos os ambientes sociais. A gente está numa cobertura penthouse. O que significa? É quando a gente tem toda a área social embaixo e os quartos em cima. Uma configuração muito similar de casa. Era justamente o que os clientes queriam. É um casal com um filho pequeno que queria o conforto de uma casa com a segurança de um apartamento. A gente assessorou eles nessa escolha, mudou essa planta inteira. Então, quando você chegava, aqui tinha um pequeno hall da entrada. A gente quebrou todas as paredes, basicamente, e fez um amplo living, uma sala de jantar, cozinha gourmet integrada. Para cá, pro lado direito, a gente tem a parte do home theater. Então, basicamente, seria a divisão entre um espaço um pouco mais íntimo, onde está a televisão, e um espaço mais de área social e junto ao gourmet. Eu brinco que esse projeto é um yin-yang, porque a gente tem gostos que são totalmente diferentes entre o casal. Ele é muito mais contemporâneo e gosta de ambientes mais escuros, e ela mais clássica com ambientes mais claros. Desde a implantação do Mood Board, no começo do projeto, a ideia era conseguir acertar os dois gostos. Então, a partir disso, a gente tem essa sobressalência de tons claros e escuros, de modernidade, com umas peças um pouco mais clássicas. Um exemplo disso é aqui atrás de mim, a gente tem esse grande painel revestido em veludo. Ele faz toda a parte do lado do home theater, o acesso para o lavabo e mais uma porta de acesso para a cristaleira seguindo. E ele tá numa dualidade, que é uma cadeira assinada, veio de um presente de casamento que eles receberam, de um casal de amigos. É uma cadeira do Guilherme Torres, extremamente contemporânea. Então essa dualidade é muito bacana. Se a gente observar pelo apartamento inteiro, isso acontece no painel de marcenaria, que é uma lâmina Bavária, que é uma lâmina um pouco mais escura, em contrassenso com esses itens um pouco mais femininos. Então essa masculinidade e feminilidade exploradas ao máximo. Ainda dentro dessa ótica, da questão de entender os gostos do cliente, a gente acaba criando uma relação muito íntima com a pessoa. Então, o cliente me mostra quais são as peças que foram heranças familiares, quais são as peças que são xodó, e a gente tenta colocar isso tudo de uma forma que fique bastante aprazível dentro do projeto. O cliente chegou e me falou, eu tinha uma coleção de Lalique que era da minha avó, né? Eu tenho essa tapeçaria. Como é que a gente vai aplicar isso dentro do projeto? Então, por eles terem substancialmente já alguns itens de colecionismo, a gente optou por ter uma base realmente um pouco mais neutra, mais contemporânea. Entre alguns outros itens, a gente tem o lustre de Murano, que também foi uma herança que a esposa recebeu. A gente tem uma escrivaninha, que é uma coisa mais linda da face da Terra, mas uma escrivaninha meio estilo Art Deco, ela é móveisimo dos anos 60, que era do escritório do avô dela também. Então a gente tem toda essa questão de respeitar essa história desses clientes dentro do projeto. Isso é uma coisa que vale para todos os projetos. Eu gosto de compreender o cliente, saber o que ele quer trazer de bagagem, o que ele quer usar, o que ele não quer usar, para a gente poder criar. Então a gente tem um apartamento que é super contemporâneo, na sua essência, mas que traz e carrega essa história dentro do estado. Dentro dessa base contemporânea, eu nunca quis que esse apartamento fosse hospitalar, porque no momento que a gente tem cores muito claras e muito branco, apesar desse contraponto com a madeira, a gente tinha que trazer textura, a gente tinha que trazer uma riqueza de materiais. Aqui a gente consegue observar um pouco dessa composição. Eu tenho tanto o tecido em veludo, como a marcenaria nesse Bavária mais escuro, assim como as opções de pedra. Eu escolhi essas pedras brasileiras, que são as pedras o branco Michelangelo e o gridio Michelangelo, que fazem de novo o contraponto do claro com o escuro. Então é toda essa brincadeira, uma repetição de efeitos, mas que no total ela dá justamente esse conglomerado de informações no conjunto. É muito importante para que não fique sem graça, né? Eu acho que um projeto de interiores ele tem que ter borogodó. E mesmo se o cliente é um pouco mais ou menos tradicional, a gente tem que poder explorar isso. Bom, quem já está assistindo faz alguns episódios sabe do que eu já falei sobre o lavabo ser uma caixinha de surpresa, como uma caixinha de joias. Esse aqui atrás de mim não é diferente. Quem também me conhece sabe que eu gosto muito de uma brincadeira dentro da arquitetura. Um pouco de senso de humor.
E esse casal tem uma considerável coleção de obras de arte, eu gosto bastante das peças que eles têm. E eles me mostraram uma gravura do Salvador Dalí, e eu cheguei para eles e falei, a gravura vai pro lavabo. Eles queriam me matar, como assim uma gravura do Salvador Dalí vai pro lavabo? Ele lembra daquela novela que tinha uma vilã que falava que tinha um Picasso no lavabo? Eu falei, vamos colocar essa gravura no lavabo, vai ser divertido. Brincadeiras à parte, a gente tem pouca parede no apartamento, não tinha mais espaço para colocar. E ele faz super sentido porque ele entrou no nosso teoria de cores dentro do lavabo. Então a gente tem aqui já do meu lado uma obra maravilhosa do Alfredo Volpi e dentro do lavabo o fatídico Salvador Dalí. Outra máxima do escritório é sempre tudo ao seu lugar. Esse é um apartamento que tem cerca de 300 metros quadrados, é um apartamento de uma boa área, mas a gente não tem desperdício de área. Então, como é que eu organizo tudo isso? Aqui na entrada a gente tem uma rouparia e uma sapateira, ambas abrem duplo toque para guardar todos os casacos e sapatos quando chega em casa. E ao mesmo tempo que a porta do lavabo está escondida, a gente tem toda a cristaleira também, tudo escondido, tudo no duplo toque. Então, assim, a gente tem que fazer caber as coisas da cliente. E que orgulho uma cliente tão organizada quanto essa. Da mesma maneira que do lado de lá a gente tem escondida a prataria e a cristaleira, pro lado de cá que a gente tem todo esse volume central do elevador, eu tenho mais coisa escondida. Então, todas as taças do dia a dia, que é jogo da cozinha, estão para cá. Então, são esses armários bem fininhos, justamente para caber copo e taça. Então, esse aproveitamento do espaço, que são uma questão de, às vezes, 10, 12 centímetros, a gente consegue fazer caber toda a coleção e os cristais da cliente quando a cliente tem muita coisa. Então, vindo para cá, a gente ainda tem um pouco mais de armário escondido, despensa, tá aqui junto da cozinha, e essa cozinha é justamente uma grande cozinha gourmet. Eu vou mostrar para vocês toda a parte da churrasqueira e como que ela funciona. Aqui a gente está na parte posterior do cubo central, né? Então esse cubo dá para os 4 lados com essa circulação livre, e eu aproveitei esse espaço, esse pequeno nicho para a criação de um bar. Esse bar ele tá já aqui do ladinho da cozinha gourmet, então ficou super prático. E todos esses armários do lado de cá também são duplo toque. Então aqui a gente tem mais cristaleira, mais despensa e, voltando a falar da materialidade, a questão da repetição dos materiais. Então, de novo, uma grande parede com mármore gris, ela dá a volta, entra na cozinha. Isso faz com que guie o olhar da pessoa e a pessoa fique curiosa, né? Esses ângulos que dão a volta, essas circulações que são livres e essa repetição de materialidade, né? Ele instiga a curiosidade. Aqui a gente está na cozinha, uma ampla cozinha, e ela não era assim. Esse apartamento foi inteiro reformado, inclusive a gente aumentou essa parte, tinha uma varanda muito grande. Essa cozinha acabava aproximadamente aqui, é onde está passando a viga. Pro lado de lá, onde é a churrasqueira, já era uma varanda. Mas essa varanda aqui não está integrada à varanda da piscina. A varanda da piscina está para o outro lado. Nós deixamos um grande terraço de piscina e todas as outras varandas foram fechadas. Então conseguimos aumentar o living, aumentar a cozinha e suprir um desejo dos clientes, que era a churrasqueira na cozinha. Uma churrasqueira para ser usada mais no dia a dia mesmo da família e não só para uma churrasqueira de fim de semana, vamos receber na piscina, por exemplo. Dentro dessa cozinha interessante a materialidade, né, que eu já tinha comentado. Então a gente tem o uso do mármore branco com mármore cinza e umas sutilezas. Então, apesar dessa marcenaria aqui ser toda branca, a que está aqui atrás de mim é um bege bem clarinho. E daí a gente entra com a brincadeira do yin yang de volta. O proprietário, o marido dessa cliente, ele gosta de tudo mais escuro. Então entramos com os eletrodomésticos de máscara preta para fazer esse contraste. É uma cozinha hiper completa. Então aqui a gente tem a parte da ilha, para lá a gente tem a parte da pia, mas esse é um ponto que eu adoro e gosto de falar deles em projeto. É o Breakfast Bar. O que é o Breakfast Bar? São aquelas coisas de dia a dia. Aqui tá bem organizadinho, então tem a máquina de chá, a parte da chaleira a máquina de café, a chaleira para o chá e também a torradeira. Também dá para ter um pouco mais de equipamento. É justamente para você ter aqueles equipamentos que são do dia a dia e não ocupar o espaço de cocção na bancada, o espaço de preparo. A cozinha ela tem que ser muito organizada, então a gente tem que fazer essa diferenciação entre a área de cocção, a área de preparo, a área de manejo, a área de limpeza, que é a parte da pia, e para essa parte onde a gente pode deixar esses eletrodomésticos bonitos, aparentes. Além da cozinha ser integrada, os clientes me pediram 12 lugares. Não era um apartamento que comportasse uma mesa para 12 pessoas.
Então, qual que foi a solução? A solução foi justamente uma ampla mesa redonda. Para mim, mesa redonda é a melhor mesa para tu conversar, né? Tem clientes que amam mesa redonda e eu adoro colocar mesa redonda em projeto. Então, essa mesa para 8 pessoas, mais esses 4 lugares aqui na bancada, porque essa bancada nada mais é do que pode ser utilizada como um aparador por dia a dia, ou esses lugares da churrasqueira, porque a gente tem tanto balcão na cozinha que você tem mais esse espaço para poder fazer essas refeições. E tem 4 banquetas que eu adoro, que são banquetas do Philip Starck para cartel, que são de acrílico e tem essa pegada retrofuturista, essa brincadeira do clássico contemporâneo, que é uma releitura clássica no material contemporâneo, e faz tanto sentido nesse projeto. Aqui a gente está na área externa do apartamento, ela é uma área externa super privilegiada, além de ser face norte, ela está super privativa em relação aos prédios que tem aqui na lateral. Então, na época que esse cliente inclusive comprou esse apartamento, a gente assessorou na escolha de qual cobertura seria que tinha mais potencial, mais insolação, mais privacidade, e pôde criar justamente esse espaço que é uma piscina. É a Black Pool, que a gente chama de Black Pool, porque daí entra de novo o gosto do marido que gosta dos tons mais escuros, aliado com esses tons claros, que é o mármore branco Paraná, esse deck de madeira lavadinha bem clarinho, mas a piscina com essa cerâmica preta, que é muito linda, dá um ar de rusticidade e esse contraponto dentro do projeto. Dividimos essa varanda em 3 áreas. Uma área de refeições, em que a gente tem uma pérgola automática para poder fazer o sombreamento nessa mesa. Uma área de lounge, que está junto à piscina, que é aquele sofazão para se tomar um drink, né, curtir um final de tarde. E a área em si, que está o chuveiro e as espreguiçadeiras, que é o solarium. Então a gente consegue ter esses 3 usos, além da piscina, dentro de um mesmo terraço. Essa foi a parte 1 da cobertura Golf. No próximo episódio, vamos conhecer a área íntima desse apartamento. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir para você ficar sempre a par dos nossos próximos posts. Até a próxima!